Três erros mais comuns que eu vejo de paciente que tem pressão alta e está no dia a dia do consultório de todo médico. E eu vou orientar para vocês, para você não cometer esse erro, eu falo com meus pacientes o tempo inteiro. Primeiro aspecto, que eu digo é assim, ser humano, comportamento é muito parecido com o outro. E isso acontece com todo mundo. Você pode ser médico, você pode ter escolaridade, você pode não ter. E uma das coisas mais comuns que a gente vê no aspecto da pressão alta é, às vezes, a falta de compreensão de que é uma doença crônica. E a pessoa acredita que a pressão dela vai normalizar e que nunca mais ela vai precisar de remédio e toma decisões individuais. Vamos lá para vocês entenderem direitinho, que eu até falei, médico qualquer pessoa. Por exemplo, eu estava com obesidade, perdi peso e fiz, não, agora minha pressão vai normalizar, eu estava tomando remédio, vou parar. Minha cardiologista, não, Júlio, vamos continuar a tomar o remédio. Então, essa decisão, continua ou não continua a tomar o remédio, porque a pressão normalizou, usando o remédio, é sempre difícil. Então, normalmente eu digo para meus pacientes, olha minha situação, que aconteceu comigo, até a dúvida, vou continuar, não vou continuar. Você tem que passar essa informação para o seu médico e ele vai decidir, porque ele vai olhar fator genético, ele vai olhar o nível de pressão que você está, se você está com sintoma ou não, porque sua pressão reduziu, e vai pensar isso no longuíssimo prazo. Então, um dos erros mais comuns que eu noto no paciente é justamente parar o remédio sem recomendação médica, e é um dos erros mais comuns de quem é hipertenso. Lembrando, normalmente a maioria das pessoas que são hipertensas nem pressão mede, nem sabe que é hipertenso. Então nem estou colocando esse grupo, porque esse grupo tinha que estar medindo a pressão e saber que é hipertenso. Estou pensando só quem é hipertenso já sabe. E no caso, esse principal erro é a questão do remédio. Segundo erro mais comum é a pessoa é hipertensa por uma série de fatores. E normalmente ela imagina que eu tomando remédio, minha pressão normalizou, está ok e não tira os outros fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Como eu disse que eu tinha, que é a obesidade, o controle do colesterol, a volta, o retorno da prática de atividade física e o controle alimentar. É indispensável, independente de você tomar um remédio, sua pressão normalizou, você tem que agir nos outros fatores também. Porque não é só a pressão alta. Geralmente quem tem pressão alta tem outras doenças que andam junto e ela, controlando os outros fatores, ela vai reduzir os fatores de risco. Então é muito importante que você não haja só na pressão, que você haja nesses outros fatores, reduzindo os fatores de risco. Terceiro problema sério e grave de pessoas que têm hipertensão é normalmente ela não fazer de forma correta o check-up em especial o check-up cardiológico. Quem tem pressão alta, só o fato de você ter pressão alta, como é meu caso, por exemplo, aumenta a incidência e o risco de todos os fatores cardiovasculares, todas as doenças, infarto, AVC, tudo isso. Você pode até falar, Júlio, mas eu vi no vídeo seu que você disse que se a pressão normalizou, a chance volta a igual da população normal. Sim, mas só o fato de você receber o diagnóstico de hipertensão significa que seu risco é aumentado. A ideia, a lógica é justamente isso. Você estava hipertenso, a pressão estava alta, seus vasos estavam sofrendo, processo inflamatório, risco maior de fazer placa, sua pressão reduz, é que você volte à normalidade. Mas é uma possibilidade que a gente sabe que é hipotética. Naturalmente, quem é hipertenso, a chance vai ser aumentada. Se você normaliza a sua pressão, vai ficar muito parecida de que não é hipertenso, mas nunca vai ser igual. E além disso, as outras doenças que andam junto com quem é hipertenso, como foi o meu caso, a obesidade, colesterol alto. E você tentando controlar todas essas doenças vai ser melhor para você. Não pense a hipertensão como uma doença isolada. Pense você como todo e saiba que a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de hipertensão, como foi o meu caso, seu risco cardiovascular já aumenta. Você vai ter que fazer de tudo para retornar aquele seu risco à normalidade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer um vídeo explicando.